Olá a todos, eu sou Bruno Alteriung, estou aqui com o Felipe Tomé e esse é o Tal do Hack. Hoje a gente vai bater um papo sobre segurança na nuvem e o investimento das empresas brasileiras. Estamos aqui com o Marcos Oliveira, Country Manager da Palo Alto Networks. Muito obrigado pela sua presença aqui, Marcos. Muito obrigado, Bruno, Felipe, prazer estar com vocês e vamos ao bate-papo. Vamos lá, mais um bate-papo que promete. Primeiramente agradecer a audiência desde já e vamos embora. Tá? Pelo papo em off aqui, hoje promete. Um relatório recente divulgado por vocês revelou que 61% das organizações brasileiras investiram mais de 52 milhões em nuvem no último ano. Como que você avalia o reflexo disso também na cibersegurança? Bom, Bruno, esse é um dado interessante porque fala que foram 2.800 profissionais entrevistados em 10 países e 61% das empresas brasileiras contra 59% da global, das empresas globais. Então, isso demonstra que o Brasil está com uma maturidade alta do ponto de vista de investimento em nuvem. Se você for olhar hoje, as grandes empresas de nuvem estão no Brasil, então isso também demonstra que esse mercado ele está se tornando maduro com investimento contínuo. Mas, por outro lado, nós vemos que o investimento em nuvem tem sido evolutivo, crescente, mas a parte de cyber ainda não está acompanhando os investimentos em nuvem como um todo. Então, nós vemos ainda algumas empresas investindo na frente em nuvem e agora pensando em cybersecurity. Nós vemos um pouco desse cenário. Qual a principal preocupação, então, das empresas deixarem, de certo modo, a cibersegurança como um segundo plano, né? Eu acho que tem vários insights com relação a isso, né? Nós vemos, primeiro, a aceleração dos investimentos para acelerar os negócios, áreas de marketing, áreas de vendas. E nós vemos que, do ponto de vista de nuvem, ainda existe talvez uma falta de compreensão do que é cloud security, do que é a parte de segurança em nuvem. E a nuvem é tão dinâmica, é tão exponencial, e ela traz uma coisa diferente de uma empresa tradicional, que hoje, quando a gente fala de segurança de nuvem, você tem a área de desenvolvimento, você tem a área de compliance, você tem a área de governança, você tem a própria área de cloud e você tem a área de segurança. Fazer essas áreas compreenderem que está todo mundo ali junto é difícil. Então, esses são um dos desafios que a gente encontra hoje. Do mesmo jeito que temos outros poderes quando você fala de nuvem, né? A área de desenvolvimento tem um poder muito grande de veto, um poder muito grande de influência. A área de segurança não tem tanto poder assim. Então, é uma forma de equilíbrio. Então, nós vemos que as empresas mais maduras, elas conseguem ter uma pessoa que olha o todo e vê a segurança de uma forma mais holística. Então, é isso que a gente vê. Mas, hoje, a área de cloud ela é muito segmentada, é muito fragmentada. Então, isso traz um desafio para olhar como um todo. E pegando um gancho nessa... É uma ótima visão, Marcos. Porque quando a gente olha para dentro de casa, isso se traduz em algumas realidades e uma delas é orçamentária. Então, a sua área de desenvolvimento tem o seu orçamento para se desenvolver projetos relativos a desenvolvimento por si só ou segurança para desenvolvimento. Tem a área de infraestrutura, a mesma coisa. Tem a área de segurança para cloud no mesmo sentido. E muitas das vezes você precisa ter uma certa confluência nos planos para que o orçamento e os projetos sejam otimizados, né? E isso, como que, na sua visão de fornecedor, você vê que você consegue auxiliar com que o próprio cliente fale na mesma linguagem? Porque muitas vezes eles estão em momentos diferentes ou falando línguas diferentes e todos querendo a mesma coisa, não é verdade? Sim. Como você vê que hoje o fornecedor ele exerce esse papel de conciliador orçamentário, conciliador de projetos no aspecto do lado do cliente? Excelente pergunta, Felipe. Essa é uma pergunta que a gente ouve todo dia. Essa é a realidade, tá? A realidade está posta aí. Bom, vou colocar alguns exemplos aqui. Teve casos reais que a área de segurança
entendia que ela tinha que habilitar o negócio ou suportar as outras áreas de negócio. Então, nesse caso, o que eles fizeram, a área de segurança, ela, para agregar valor às áreas de negócio, ela não tinha orçamento, as áreas de negócio tinham orçamento, então ela criou um controle de tagueamento onde cada área de negócio pagava pelo seu pedaço. Essa é uma forma de você aliviar isso aí. A outra forma, Felipe e Bruno, é você achar uma pessoa que olhe a governança. O que é importante para aquela empresa? É a governança, é a segurança, mas de uma forma que ela olha o todo, ela olha de fim a fim, que esse é o outro desafio. A hora que você olha de fim a fim, acontecem algumas coisas interessantes. Uma delas é que você começa a olhar a segurança na fonte. E quando você olha na fonte, você evita toda uma consequência de alertas na postura. Então, quando você olha no código, você começando com código, você, assim, avançou anos-luz em cima de uma boa segurança. Mas eu diria que o desafio continua sendo você mostrar que cloud security, que segurança de nuvem, ela trata de várias áreas dentro da empresa, por mais que as empresas tenham orçamento segmentado. Então, precisa sim de um elo, como se diz, de conciliar essa história. Porque são pedaços de história. Sim, eu costumo dizer nesse cenário que sempre quando eu fui discutir orçamento ou projeto, nesse tipo de realidade, em que é a típica casa, mansão, em que você põe muitas das vezes uma porta-cofre na frente e a porta do lado é aquele biombo japonês de bambu e papel vegetal. Sim. Então não pode. Você tem que entrar em confluência para otimizar ali o orçamento e garantir o mínimo necessário para tudo, né? E tem um outro ponto que eu acho que é importante, que é o ponto... Eu não sei se isso é uma coisa cultural, mas o que acontece? As empresas saíram na frente investindo em nuvem. Esqueceram da parte de segurança. Aí, quando eles vão ver segurança, eles falam que é caro. Não é que é caro, é que você já investiu 50 milhões ali e deixou segurança para trás. Agora que você tem que correr atrás, você tem que realmente chegar no ponto que a sua maturidade está boa. Esse é um ponto de você olhar o cenário atual. E o cenário daqui para frente? Por que não, em todas as suas novos investimentos, novas estratégias, já colocar a segurança junto? Vai sair mais barato. Então, tem esses dois pontos, Bruno, do existente, que precisa correr atrás, e do atual, que por que já não começa seguro? Acho que tem... Perfeito. Você mencionou esse movimento das empresas gerarem um grande investimento em nuvem e deixar a IA de lado. A cibersegurança de lado. E a minha pergunta vem justamente, será que no mesmo movimento segue na IA? As empresas investirem muito em inovação, em aplicação de inteligência artificial e deixarem a cibersegurança de lado? Vamos lá. Outro tópico super, super quente, né? Hoje, cloud Hoje, a parte de nuvem é a área que mais adota inteligência artificial, porque ela já foi desenhada para isso. Então, hoje, muitas empresas utilizam um código baseado em inteligência artificial para acelerar os seus processos e o seu desenvolvimento. O que está acontecendo hoje, então isso já está acontecendo. Talvez a consequência disso é que muitas delas saíram utilizando e não têm ferramentas adequadas para validar ou testar se o desenvolvimento daquela inteligência artificial está seguro. Então, nós temos um lado que já começou, então a resposta é sim, já começaram, já saíram na frente e a parte de segurança está correndo atrás para que possa ajudar ou mitigar esses riscos com relação à utilização da IA. Eu acho que a gente está muito perto, não sei se o Felipe concorda, da gente... Algum tempo atrás a gente falava do tal do Shadow IT.
Hoje a gente está muito perto de falar do Shadow AI, porque as empresas, além do código, né, de utilização de código com AI, elas estão utilizando muito inteligência artificial. Qual que é o risco de você usar sem controle? Você colocar dados da empresa dentro de uma máquina que começa a processar e você não sabe o que isso está acontecendo. Então, hoje já estamos vivendo na era da inteligência artificial, e o que a segurança precisa fazer é identificar que esse é um IA bom, esse é um IA que tem riscos. Então, nós estamos exatamente nesse momento. É um momento crucial. Eu acho que, fazendo um paralelo a um século atrás, quando começou a produção em massa de veículos, ninguém esperou, de fato, as casas estarem preparadas para ter garagem para se começar a vender em larga escala veículos, né? E, então, assim, uma coisa faz a outra demanda. Então, eu acho que frear o negócio não é uma das melhores alternativas. Deixa o negócio ir. O que tem que garantir é que a área de segurança, cada vez mais, ela tenha capacidade de ser ouvida para trazer novos controles. Como ele comentou, de trazer ali essa vista de será que eu estou tratando a melhor IA? Eu estou trazendo uma realidade que vai processar meus dados pessoais em risco, mas eu acho que também não é nem só isso. É questão de muita gente não está trazendo só a IA no ponto de vista técnico, mas está trazendo seus processos para dentro do uso de IA, em que qualquer problema, por exemplo, regulatório, se hoje acontece um certo bloqueio para qualquer um desses provedores de IA, por exemplo, o ChatGPT, um exemplo. Aconteceu um bloqueio, muita empresa tem seus processos hoje afetados porque tem alta dependência. Então, será que essa alta dependência, esse vínculo tão imersivo com o IA, ele foi calculado? É um risco de negócio que foi calculado? Então, eu não estou nem trazendo aspectos técnicos aqui, mas são reflexões que, independente do aspecto técnico ou aspecto processual ou falta de skill das pessoas que compõem os times, precisa acompanhar a jornada, né? Não é o caso de parar a jornada e falar, vamos se preparar para acompanhar, mas totalmente de acordo. E tem outros riscos aí inerentes à parte de inteligência artificial. Uma delas é que esses atacantes também estão utilizando inteligência artificial para poder penetrar nessas empresas. Então, nós temos esse outro elo com relação à utilização de inteligência artificial, e nós temos e tem uma outra consequência, Bruno, do que você falou, que não é talvez só o investimento, se estão fragmentados ou não, mas hoje qual é o impacto do negócio para o cliente em relação a isso? Eu vou citar dois exemplos que retratam uma outra reflexão. A primeira é que a SEC, no ano passado, ela implementou uma lei que todas as empresas de capital aberto na Bolsa de Valores têm até 4 dias para reportar um incidente. 4 dias, se essa empresa não estiver muito bem qualificada, muito bem preparada, 4 dias não dá para fazer muita coisa, levando em consideração que com esses ataques de inteligência artificial, você consegue agora sucesso em horas. Então, tem essa coisa que mudou. E uma outra regra que está para ser aprovada na Europa, que é a NIS2, diz que a partir, né, uma vez que ela seja implementada, o C-Level e o conselho será juridicamente responsável por um incidente cibernético. Esses 2 pontos levantam várias reflexões da importância das empresas terem a parte de segurança mais próxima possível do negócio. Acho que são 2 pontos relevantes. Totalmente de acordo. É um ponto que a gente tem tocado bastante, a relação a importância não só da segurança em torno do negócio, assim como a presença do CISO também entendendo a importância do negócio, né? Como que você identifica hoje o mercado brasileiro com relação a isso, né? Você acha que hoje o CISO brasileiro ele já compreende a importância também do negócio?
Eu acredito que sim, eu acho que, e aí, Felipe, fica à vontade, eu acho que nos últimos, eu diria, nos últimos 5 anos houve uma evolução muito grande, né, do CISO em ficar mais próximo do negócio. Isso do ponto de vista evolutivo. Por outro lado, eu acho que o CISO ainda está tendo alguma dificuldade quando se fala da sua responsabilidade que agrega a parte de nuvem. Porque é um mundo novo. É um mundo que todos nós precisamos de um letramento, principalmente com relação à parte de desenvolvimento, a parte de compliance, governança, tudo isso é diferente. Então, ele precisa se colocar numa outra posição, ele precisa de um novo olhar, porque hoje o que a gente vê é muito conflito, porque muitos deles não entendem a dinâmica do desenvolvimento de nuvem. É diferente do que era no passado. Então, tem esse desafio, mas respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito que os CISOs brasileiros, eles são capazes, muito capazes em relação, principalmente pela cultura brasileira, que o CISO tem que fazer tudo, né? Eu vejo que... e concordo que não faz muito tempo que começou a evoluir essa compreensão. Principalmente nos últimos 5 anos, deu uma boa escala. Aí tem alguns fatores, como o próprio fator global lá fora veio puxando isso. As leis de privacidade também trouxeram uma carga um pouco especial para essa movimentação. Mas o que eu vejo ainda é que muito do suporte que se dá ao CISO ainda é por ser fashion, mais do que ser prático e objetivo. Ou seja, eu dou voz para o CISO, falo para ele... Dá voz, mas não poder, né? Exato. Você tem total liberdade para propor, para entrar numa agenda do conselho. Mas a partir da próxima agenda do conselho, vai se discutir aquela ação, vai falar, não, deixa. Sabe, muitas das empresas ainda não levam a sério. Então, eu acho que esse é um próximo step. Uhum. E quando que o próximo step vem, de fato, objetivado, com bastante solidez? Quando o CISO começar, de fato, a entender como influenciar no negócio. Então, enquanto o CISO não sabe explicar todas as fontes de receita da empresa, todas as fontes de despesa da empresa, como ele consegue afetar o resultado direto e indiretamente, mais do que falar de proteção de cloud, de EDR, o que quer que seja, quando isso acontecer, aí é o novo game changer. Mas enquanto isso, para mim, ainda é um pouco de casca para pouco conteúdo. Ainda tem uma porta fechada aí, tem uma camada fechada, eu concordo com o Felipe. Desse ponto de entender tudo isso que você falou e começar a falar baseado em risco de negócio, que é outra coisa difícil de medir, né? Então, eu colocaria isso que o Felipe falou e um pedido de que o conselho, se leva, precisa ajudar também a tomar a decisão. Ele precisa se conscientizar de que esse é um tema de negócio, não é um tema técnico, não é um tema de cyber, é um tema de negócio. E isso muda toda a diferença, porque se esse conselho tiver essa conscientização de que é o risco do negócio da empresa, ele vai ajudar a dirigir um CISO, os investimentos, e vai fazer as perguntas corretas para que a prioridade do investimento seja adequada. Concordo. Então, tem 2 pontos aí cruciais que precisam ainda evoluir. E como que o CISO poderia fazer essa, de certo modo, mediação, né? Porque a imagem do CISO é praticamente ligada a um pé no freio, né? Então, como que ele pode, talvez, mostrar que é uma redução de velocidade e, às vezes, não um pé no freio, apresentar a cibersegurança numa linguagem de negócio, né? Porque a gente falando que, não, tudo bem, mas como que ele vai explicar toda essa parte para o board, para todo mundo? Não, isso aqui que importa. Como que você vê isso? Eu vejo que o CISO ele tem que arrumar um tempo, que talvez ele não tenha, para olhar
pelo negócio da empresa. Ele, como o Felipe falou, é imprescindível. Não existe, você não consegue tomar uma decisão se você não sabe qual é o impacto dela. Então, acho que se houvesse uma escola de negócio para CISO, essa seria a resposta. Como não há, eu acredito que muitos... E eu conheço alguns CISOs que fizeram essa transição de se conectar com a área de negócio, de compreender, de estudar e fazer essa transição do ponto de vista de que eles viraram um aliado ao negócio. Mas isso é uma jornada que merece aí um desenvolvimento contínuo dessas pessoas, do mesmo jeito que tem empresas, acho que o Felipe sabe, que tem outras empresas que fizeram a migração do CISO para o BISO. E aí é o Business Information Security Officer. Então, o BISO ele é obrigado a conhecer o negócio e usar uma nova nomenclatura, uma nova linguagem. Então, essa também é uma transição. Mas eu acho que fica aí a reflexão e a provocação, Bruno, de que esse é um próximo estágio que precisa ser conquistado por essas pessoas que é muito técnica e tem essa dificuldade. Hoje, por exemplo, muitas ferramentas de mercado, elas conseguem dar telemetria suficiente para que as áreas de negócio sejam municiadas com artifícios que podem ser utilizados em marketing, por exemplo. Uma empresa que hoje investe 2, 3, 4 milhões de dólares em uma solução, essa solução dificilmente não vai ter algo que dê telemetria para a área de marketing poder falar, nós crescemos 12% em termos de segurança. Hoje nós somos 12% menos suscetíveis a falhas ou ataques. Pode investir 12% a mais aqui conosco. Então, é possível isso. O que falta é tanta coisa que o CISO tem para carregar no seu dia a dia, e ali aquela zona de entre aspas, de conforto, mas aquele perímetro que ele é responsável, que já é tão carregado, que dificilmente ele consegue sair desse perímetro para discutir sobre negócio, para chamar o gerente de marketing, por exemplo, vamos fazer um brainstorm hoje para ver como que eu consigo te ajudar a ter mais argumentos. É difícil que isso ocorra, mas tão logo isso começa a acontecer, eu acho que aí começa a ter os game changers ali para posicionar ainda mais estrategicamente o CISO. Tem outro ponto que você trouxe com esse seu comentário, que é, se a gente for olhar hoje, de uma forma geral, a responsabilidade do CISO, ele geralmente, numa empresa normal, ele deve ter o quê? Umas 30, 40 ferramentas de segurança para gerenciar. Então já começa que talvez esse modelo precisa ser repensado. Porque você ter 30 ferramentas sem uma conversar com a outra, com recursos escassos que você tem, toda empresa tem recursos escassos. E ninguém vai se especializar em 30 ferramentas diferentes. Então, o meu ponto seja do ponto de vista de design, de arquitetura, mas o meu ponto é que esse modelo precisa mudar. Quando eu falo do modelo precisa mudar, existem tecnologias no mercado que hoje é mais proativa. Ela consegue fazer a parte do usuário. Ela consegue identificar se o usuário está ou não está fazendo e resolver certos controles. Então, acho que o outro ponto, Bruno, interessante dessa conversa é: será que o modelo atual se encaixa no momento atual? Será que o modelo que essas empresas estão utilizando do ponto de vista tecnológico está preparado para o dia de hoje? A resposta vai ser não. Tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de processo e pessoas. Precisa fazer uma nova revisão de tudo isso, porque esse modelo não funciona. O modelo não funciona com inteligência artificial, o modelo não funciona com uma tecnologia mais proativa, não funciona. Então, acho que tem outra reflexão aqui dessa conversa, que é: o modelo atual serviu até um tempo atrás, mas daqui para frente não serve. Não é sustentável com baixa escala, né? E a nuvem veio para acelerar tudo isso, porque ela é dinâmica, ela acelera, ela é IA para todo lado, é dinâmica. Então, é como se fosse o digital com a mente analógica. Não funciona.
Você acredita que a falta de mão de obra especializada em cibersegurança afeta esse problema também? Eu acho que afeta um pouco, mas é mais em cima da arquitetura e do desenho, porque hoje muitos investimentos são feitos de forma pontual e você começa a perder eficiência. E muitas tecnologias hoje existem, principalmente vinculado à inteligência artificial, Bruno, que ela traz o benefício de você poder processar volumes de dados que humanamente seria impossível, e você consegue também trazer a parte de automação que faz a vez do usuário. Eu já sei que esse processo é sempre assim, a máquina faz, não tem problema. Então, a inteligência artificial mais a automação, ela veio para mitigar esse desafio de recurso humano. Simples assim. Então, hoje é humano. Eu vou dar um exemplo. Empresas que têm um SOC para resposta a incidente. Quantos analistas você precisa ter para analisar bilhões de eventos diários? Fica a pergunta, né? Como que você vai fazer isso com pessoas sem a inteligência artificial? Você não faz isso, é impossível. Você não consegue processar milhões de eventos por segundo. Então, isso que eu quero dizer, que o modelo não encaixa mais no modelo atual, no momento atual. É um pouco disso. O número não bate, né? Porque uma pessoa, um atacante, ele consegue gerar mais do que milhões de ataques por segundo. E uma pessoa não consegue defender mais de 1 milhão de ataques por segundo. Então, é preciso o comentário. Outro desafio, de certo modo, até de gestão das empresas, está relacionado a outro dado que vocês trouxeram também, que 32% das organizações expressam preocupações sobre ameaças internas, né? E eu queria entender como que vocês avaliam esse tipo de dado, né? Uhum. A avaliação ela é real do ponto de vista de, mais uma vez, quantas coisas precisam ser cobertas para que a empresa tenha uma segurança adequada. Então, você tem os atacantes externos, você tem a nuvem, hoje o perímetro se dissolveu, e você tem os funcionários internos, você tem terceiros que trabalham dentro da empresa. Então, olha só a superfície de ataque, como ela se expandiu. Está no ar, está em qualquer lugar. Então, isso traz um desafio muito grande. Então, tem os usuários que precisam ser controlados, tem os dispositivos, que muitas vezes as empresas têm dispositivos não gerenciados. Então, como que você está usando uma coisa que não está usando Wi-Fi, não está gerenciado? Como eu sei que você pode ter ou não ser um vetor de ataque, né? Você tem os terceiros, como que você controla os terceiros que estão trabalhando dentro da sua empresa? Então, esse bloco, Bruno, também é um bloco de preocupação dessas empresas que merecem outro tipo de controle. Esse não é da nuvem, esses são dos usuários. Então, esses usuários, se o Felipe fosse usuário, qual é a permissão que o Felipe pode fazer? Ele pode acessar tudo? Ou tem coisa que ele não precisa acessar? Se ele não precisa acessar, ele não vai ter acesso. Então, e aí a gente entra nessa parte aí de usuários internos, a gente entra muito nesse tema que todo mundo fala, que é o tal do Zero Trust, né? Que é você validar e confiar zero, né? Confiança zero. Então, a resposta para isso é que a empresa implemente processos que consigam gerenciar esses dispositivos, gerenciar os terceiros e controlar bem o acesso dos funcionários internos. Quer saber uma das ameaças internas? Voltando para a primeira pergunta. Quando a gente olha para dentro do cenário da maior parte das empresas, principalmente as de grande porte, elas possuem uma complexidade, uma entropia muito grande entre os seus times, que utilizam de cloud a mesma cloud. Então, o time de desenvolvimento tem lá o seu nível de acesso e tem suas equipes e tem o seu grau de necessidade de disponibilidade, ninguém mexe com aquilo. Tudo, ou seja, tudo. Eles têm tudo. E aí você tem a área de infraestrutura, a mesma coisa. A área de segurança, a mesma coisa. A área de SRE, a mesma coisa. Todas as áreas têm ali seus acessos e não se conversam, não são gerenciados da mesma forma.
quando você tem processos que são matriciais, o negócio de cada uma dessas áreas é tão diverso que é muito difícil você ter um processo que seja realmente aderente para todo mundo. Então é onde você vê muitos cenários de bypass. E esse cara fazendo um bypass é onde que você tem um problema de processo ineficiente que vai lhe causar um problema. Ou você fazer um processo para cada uma dessas áreas, você precisa ter uma governança muito sólida para conseguir monitorar, para ver se realmente as áreas estão seguindo, estão sendo controladas. Enfim, é uma entropia tão grande isso, que muitas das vezes os ataques, as ameaças, elas não são baseadas só e somente nos atacantes externos, ou no insider que vaza uma credencial, compromete sua credencial porque foi corrompido. Mas muito pela própria bagunça. Sim, porta aberta. Institucionalizada. Sim, muita exposição, muita configuração mal feita. Um exemplo. Você tem ferramentas que olham lá para a postura de cloud. E aí a ferramenta ela consegue monitorar se as coisas estão indo bem ou não, se tem alguma coisa que aparece fora do padrão. O time de segurança vai falar, não pode fazer isso. O time de negócio vai falar, eu vou fazer. O time de infraestrutura fala assim, se você fizer, coloca esse controle. A área de desenvolvimento fala, não vou colocar. E fica isso numa briga velada em que a gente não consegue sair do outro lado. Então, processos constantemente são bypassados e essa é uma das principais... É um dos desafios. Existem tecnologias que conseguem endereçar isso do ponto de vista de... No caso do desenvolvedor que está desenvolvendo o código, ele consegue fazer as coisas sem impactar a sua produtividade, e quando ele for lançar aquele aplicativo, aquela coisa, aquilo já está seguro. Mas não são todas as empresas que dão a chance de ouvir que existem formas de melhorar essa postura. Sim. Bom, pessoal, para encerrar nosso bate-papo, eu queria que vocês dois dessem conselhos, então, para os CISOs que estão ouvindo a gente, de que maneira que eles podem organizar esse processo de gestão para, claro, afetar diretamente a segurança das empresas. Eu acho que houve muitos insights aqui, Bruno, das suas perguntas e principalmente do Felipe. Ele trouxe alguns temas. O tema do CISO acelerar o seu conhecimento com relação ao negócio da empresa, conhecimento do negócio. Eu trouxe, além disso, a parte dele entender quais são os riscos e medir esses riscos para que a empresa possa priorizar os seus investimentos. Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto que a gente trouxe é que a parte executiva, né, C-Level e conselho, deveria também olhar a parte de cyber como mais um risco de governança para que ajudasse a tomar decisão com relação aos investimentos. Acho que esse seria a outra, eu vou deixar o Felipe falar, é com relação a uma reflexão e análise de arquitetura. Será que o modelo que eu tenho hoje, será que eu tenho todos os componentes, será que existem outras formas de atuar ou de investir que me coloca numa posição melhor, numa posição mais proativa, que me gere eficiência operacional, que eu não precisa ter tanta gente fazendo coisas manuais? Acho que esses são alguns tópicos aí. Deixar um pouco para o Felipe também. Não, imagina, eu falei que o papo ia ser muito bom hoje. Uma das coisas que eu queria trazer aqui já comentado, com relação à necessidade, e hoje já não é mais escolha do CISO falar uma linguagem de negócio, o CISO precisa conhecer do negócio e não é mais ponto facultativo isso. Então, deixo aqui a dica, meus pares de mercado aí, que conheçam todas as fontes de entrada de dinheiro da sua empresa, todas as fontes as saídas de dinheiro, para que as discussões elas sejam mais ricas. E um ponto que eu não vejo ninguém falando, e acho que é um dos aspectos que hoje é um dos pontos frágeis da infraestrutura, mas ninguém está falando isso de segurança. De 5 anos para cá, muitas ferramentas apareceram. E o mundo muda assim. Como que vai ser a tratativa da obsolescência de cibersegurança?
ferramentas que passam de um dia para o outro serem de grandes opções a serem obsoletas e sem efetividade, e como as empresas estão enxergando em acelerar o desuso ou obsolescência de fato, porque ferramenta de segurança obsoleta é uma falsa sensação de segurança. Então, só uma reflexão para todo mundo aí. Perfeito, pessoal. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e espero revê-los em entrevistas, podcasts e eventos da TEM Insight. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Prazer, Marcos. Prazer. Obrigado, Bruno, Felipe.